Então, Ruth, continuando, a gente estava falando sobre a situação dos corpos, né? Que não é prioridade É, agora recolher. E sim, isso foi o começo. aham, Hoje em dia, nós já estamos no quarto dia. Essas tragédias todas, né, não terminaram, as famílias até hoje ainda não acharam os seus entes queridos, e está realmente muito difícil. Mas existe agora um quadro, digamos, de guerra que está mais definido. Israel continua atacando com aviões, simultaneamente, 40, 50 aviões ao longo de toda a faixa de Gaza, principalmente procurando os bairros onde moram os dirigentes, mas eles estão bem protegidos, de modo que em bunkerem eles não têm tanta possibilidade agora de alcançá-los. Em termos de luta, é sempre uma luta desproporcional, que eles não dispõem de aviação, mas eles dispõem desses foguetes, de vários tipos de foguetes, que têm um alto poder destrutivo. É, Na verdade, o domo de ferro destrói pelo menos 70% dos foguetes lançados, e os 30% que caírem, se não caírem em lugares desabitados e atingirem prédios ou casas, eles têm um poder destrutivo muito eficiente, e as pessoas que estiverem no local e não tiveram tempo de chegar no mamad, no quarto abrigo, eles podem realmente morrer ou ser feridos gravemente, não tem nenhuma escapatória. Toda a problemática agora, a guerra nesses termos vai continuar. É, um, um ponto específico que tem que ser resolvido, que vai ser muito difícil, é o problema dos mais de 100 reféns que estão em poder do Hamas, e tem mulheres, crianças e velhos, e isso é contra as leis internacionais, eles são civis, eles não poderiam raptá-los, mas nada disso interessa a eles. E, evidentemente, o ponto de partida deles para conseguir diminuir os ataques aéreos israelenses é a ameaça de que eles vão colocar esses reféns nos locais onde Israel bombardeia, que então, assim, eles vão morrer nas mãos de Israel e não pelas mãos dos palestinos. Isso é um problema sério para Israel em matéria da estratégia, como é que você pode lançar bombas com pinça para saber que não vai cair, que aí eles vão separar, e vão para você não saber onde, e é impossível numa situação dessa, quase que impossível, você obter informação que seja correta. O outro aspecto do problema é que, com o correr dos dias, existe necessidade de reposição de armas. Esses foguetes do domo de ferro não é uma coisa que existe sem fim, e você tem que repor, e a munição de todos os tipos de artilharia, mais leve e mais pesada. Os Estados Unidos declararam para Deus e todo mundo que eles estão dispostos e estão ajudando e vão ajudar Israel em todos os pontos necessários, inclusive no fornecimento de armas, e inclusive o maior porta-aviões americano já está a caminho, deve chegar nas próximas horas em águas do Mediterrâneo, próximas de Israel, que lá eles poderão facilitar
a Israel a saída e chegada de aviões e de helicópteros, em vez de passar por terra, vir por mar, que aí eles vão permitir, que Israel não permite que soldados de nenhuma arma estrangeiros lutem ao lado de soldados israelenses. Eles podem pôr à disposição de Israel as pistas do porta-aviões. Agora, os aviões que vão aterrissar e sair, só israelenses e só com pilotos israelenses. Mas é uma grande ajuda, e também pode ser uma solução em caso de algum foguete for lançado e afetar as pistas de decolagem dos aviões nos diferentes aeroportos militares que Israel tem. Agora, o problema sério realmente é o problema dos reféns, porque com isso existem milhões de pressões que você pode fazer, e nem sempre as decisões de estratégia militar estão de acordo com a vontade popular. Lógico. As famílias de todos eles, por mais patriotas que sejam, para eles, claro, acima de qualquer coisa, está a vida dos seus dos seus entes familiares. queridos. Inclusive porque não são só israelenses, né, Ruth? Aí tem um fator que tem, inclusive, pessoas de outras nacionalidades que também estão desaparecidas e podem terem Não, sido os sequestradas. desaparecidos, mas não estão entre esses. Entre esses que estão, aos poucos, conseguiu-se chegar a identificar, pelo menos hoje, por volta do meio-dia, disse que pelo menos 40 pessoas entre os que foram raptados já estão identificados. É preciso saber também, porque tem tantos corpos mortos, dispersos numa área muito grande, até que eles conseguiram juntar todos esses corpos, identificar, porque não é qualquer pessoa que pode trabalhar com isso. Uhum. São pessoas que estão preparadas e sabem como trabalhar. E fazer a identificação. Muitas vezes a identificação pela aparência já está impossível depois de 2, 3 dias de corpos expostos ao ar livre. Então, começa o problema do DNA, de fazer os exames de laboratório, que demora mais tempo. Todo esse processo de identificação demora. Agora, o Netanyahu indicou um ex-coronel do Exército, que ele vai ser o responsável por isso, pelo contato e pelas todas as soluções possíveis e impossíveis para a identificação desses reféns e dos mortos e os contatos com os representantes do Hamas ou através de outros países que queiram servir de mediadores, que é para que não há nunca contato direto entre Israel e o Hamas. É sempre através de mediadores. Muitas vezes é o Egito, outras vezes é o Catar, ou às vezes o embaixador da ONU, que vive permanentemente no Oriente Médio. De modo que a, a guerra, do ponto de vista militar, já ultrapassou aquela fase inicial, quer dizer, já tem tanques em todo o sul do país. Agora, o problema é que, desde ontem, começaram também a tentativa de entrada de terroristas no norte do país, e já foram trocados também tiroteios, e eles também mandaram drones, e também no sul estão mandando
lançando drones que não são pilotados, mas eles podem trazer armas, eles podem ser drones explosivos, de modo que isso ainda continua. O sul do país e agora o norte do país também começou a esquentar. E teve que ser desviado, logicamente, mas não é surpresa, já estava se esperando que uma hora ou outra o Hezbollah também ia ser tentado, se bem que eles estão fazendo a passos muito pequenos, Dizem não é que com a nada grande. entrada desse reforço americano, inibiu muito essa iniciativa do Hezbollah de continuar a atacar Israel. Isso é verídico? Não, mas mesmo sem o Hezbollah, a promessa, a promessa, não, a afirmação do Biden, o Biden Não, falou. não, você não entendeu o que eu perguntei. É, dizem que como os Estados Unidos está mandando esse reforço para Israel, o Por Hezbollah aviões, por recuou. aviões. O Hezbollah recuou diante desse reforço que Israel vai receber. Tipo assim, vamos evitar porque o negócio vai ficar ruim para a Exato, gente. É isso? exato, exato. A, a, as ameaças de outros países árabes, por enquanto, ainda não surgiram. O Irã é uma interrogação, porque exatamente o Irã estava agora tentando também reatar as conversações com os Estados Unidos e os demais países da comunidade europeia, e a entrada deles nessa guerra vai prejudicar bastante, de modo que eles estão, por enquanto, só dando apoio moral, e eles dão muito apoio em armas, que a Lógico. maior parte dos foguetes são de origem iraniana, que o Hamas não tem capacidade, principalmente os foguetes de mais longo alcance, que chega ao centro do país, chega em Tel Aviv, Rishon, Bat Yam, Holon, e não ultrapassou essa linha do centro do país. O desenvolver dessa guerra vai ficar dependendo muito das decisões que o governo vai tomar com relação a invadir ou não, de forma terrestre, a faixa de Gaza, com a intenção de libertar os reféns. Esse vai ser o grande problema. Israel já teve a experiência em guerras anteriores, também por causa de reféns, que é a única forma de tentar libertá-los entrar com a infantaria, com apoio, logicamente, da aviação, mas tem que ter terra nos pés. É. Se você não entrar e dentro de procurar de casa em casa, e é muito difícil. Na última vez, as perdas humanas foram muito grandes, e o exército e o governo, principalmente que aqui em Israel, o exército não é autônomo. O exército apresenta ao governo os seus planos, a sua estratégia, as, explica as possibilidades, o que é melhor, o que é pior, mas quem diz sim ou não é o governo. Sim. O comandante-geral das Forças Armadas e nem o ministro da Defesa, num governo democrático parlamentar, eles não têm autoridade de decisão. Eles dão os planos, eles explicam, e quem decide é o governo, Ruth, principalmente. eu tenho assim uma coisa que está me chamando a atenção, que eu não sei, eu não morava aqui em Israel, mas
não me lembro de ter visto, no caso do Brasil, mandarem aviões para repatriar brasileiros. Isso, para mim, é uma novidade, porque Israel não é a primeira guerra que Israel tem contra os terroristas, e eu não me lembro de ter ouvido falar sobre isso. Isso é uma novidade, e por que que isso está É, acontecendo? é. Agora, o que acontece é que, de uns poucos anos para cá, tem uma organização grande de muçulmanos no sul do Brasil, na área lá da Foz do Iguaçu, que tem uma comunidade árabe muito grande, muito forte, e que eles têm feito lá no Brasil campanhas enormes antissemitas e contra Israel, e inclusive construção de embaixada do Hamas, do Hezbollah. Eu não acredito que um país democrático como o Brasil irá permitir construção de embaixada de organizações terroristas. Não são países. É. E onde é que já se viu representação diplomática de organização terrorista? Mas é o sonho dessas organizações. É possível que essa mesma organização, que ela é muito bem assessorada lá no Brasil, que queira. Eu não vejo nenhuma possibilidade, eu não Não, não, acredito que se forem brasileiros, se são cidadãos brasileiros, que são turistas sim. aqui, que não têm nacionalidade israelense, que não são cidadãos israelenses e que queiram sair à vontade, eles são livres para ir, não precisa o Brasil mandar, tem as Pois linhas é, isso aéreas, que o me chamou a aeroporto. atenção. O Brasil está mandando, a princípio, ontem eu vi na televisão eles falando que vão mandar 6 aviões, 6 aviões, eu vi princípio, também. e que eles querem que tenha uma população estimada em 14 mil brasileiros morando em Israel, e que eles vão fazer em pouco tempo repatriar, querendo dizer que eles podem repatriar Não pode tanto ser, dos não pode brasileiros que estão repatriar aqui. à Eu nunca força, ouvi né? falar nisso. Não, Eu nunca não ouvi falar vão. nisso. Quem é cidadão israelense, ele é livre de, se ele resolver ir, ele não precisa, através da Embaixada do Brasil, ele tem aviões, ele pode sair para onde ele quiser. Se ele Sim. quiser fugir da guerra, ele pode ir tomar um avião e ir para a Grécia, aqui pertinho, e ficar lá esperando que a guerra passe. Quem não tem família que tá convocado, né? Agora, se são cidadãos brasileiros que estão de turismo aqui, ou que vieram estudar, ou alguma coisa assim, mas eles não têm identidade israelense, eles são livres Sim, eu sei se disso. Eu só queria entender tomar a por que decisão, mas dessa vez teve isso, porque eu não me lembro, isso que eu estou te falando. Em nunca outras houve guerras, isso. nenhum oferecimento, nunca me lembro de terem. Isso mostra o quê? É que dessa vez, eu sei que o Não, atentado foi terrível, mas a guerra, não isso é provocação. Bom, o governo do Lula é anti-israelense, de modo que o que eles puderem, é um mosquito que está aqui, o que eles puderem fazer para difamar, para tirar a autoridade do governo israelense, ou para transformar essa guerra num, como é que eles chamam, o dia final, eles estão enganados, né? Eles estão enganados. E eu mas não o acredito governo que Lula, ele no início, né, pelo menos o que eu vi, ele deu total apoio a Israel. Eles, inclusive a Brasília, eles colocaram a bandeira de Israel em solidariedade. Desde o início eles estão apoiando. É, não é assim. Eu sei que ele também, eles são muito pró-palestinos pelo direito dos palestinos de terem o seu Estado. Mas, Israel também é a favor. sim, Israel também é. Mas eu só estou comentando isso porque eu queria saber se em outras situações
anteriores, houve também Nunca, esse oferecimento de repatriação. Nesse caso, jamais, é, é uma coisa jamais. nova, né? Uma coisa novíssima, nunca houve nada disso. Depois de 4 dias de guerra, onde 90% do país não está participando disso, né, fisicamente, nem está sendo agredido. Eu não vejo qual é a lógica disso, mas é. hoje em dia não se pode acreditar no que corre nas redes sociais. Existe um número muito grande de redes sociais que são Sim, manuseadas sim. por entidades antissemitas, anti-israelenses, e que está na mão de muçulmanos. É. E tudo isso eles podem escrever o que eles quiserem, que eles não precisam assumir a responsabilidade. Quer dizer, o que eu sempre digo, as pessoas que enviam para mim esses fake news, eu digo, não aceitem, não passa uma coisa que você não pode verificar É. a autenticidade da informação. Se a informação não é autêntica, apaga e não manda, O não pior é que passa as pessoas adiante. não sabem se é autêntico ou não, né? Mas Esse é existem o meios de problema. você verificar de onde é que vem, quem é que mandou, quem é que enviou, de modo que isso é muito fácil, de modo que as pessoas não precisam acreditar em todas as mentiras que são postas nas redes sociais. É um absurdo, Puth, é um absurdo. a gente ontem recebeu um comunicado, né, de que até muita gente ficou assustada e eles voltaram atrás, de que deveriam fazer estoque de comida, de água, de manter o local de segurança abastecido. Isso fez uma corrida aos supermercados. Existe algum risco de ficarmos sem produtos essenciais, sem comida, Não sem existe. água? Pode existir. Existe sempre em todas as guerras. Bom, isso é uma doença judaica, né? Dizem da Yid Shemame. Primeiro de tudo, pensa na comida, depois vem o resto. É. Eles dizem simplesmente houve um aviso de quem lugares onde estão sendo bombardeados se abastecer para guardar isso dentro do abrigo, dentro do mamad, água e alimentos básicos dentro do mamad para 72 horas, porque depois de 72 horas Israel acredita que vai conseguir calar todos as plataformas de lançamento de foguetes, e o que acontece é que o abastecimento, o problema da falta, é que As os estradas navios é chegar. que têm que os portos que realmente recebem alguma coisa via aérea, a maior parte é marítima. Agora, tem tanta gente que foi convocado que tem falta de mão de obra. Os É, produtos estão e não tem quem os traga, quem entendi, os tire dos navios, coloque nos caminhões e distribua pelos supermercados. entendi. Mas Os produtos não vão não poder chegamos andar, a esse né? ponto ainda de faltar comida. Não, Eu fui hoje não. comprar ovo, não tem ovo no supermercado. Não tinham ovo, as galinhas continuam botando ovo. Botando De ovo, é modo que as verdade. galinhas, os ovos estão nos refrigeradores, entendeu? Certo, Na hora que tiver quem transporte, vai chegar, porque ovo não vem de fora. é As galinhas verdade. israelenses, de modo que elas continuam, elas Botando não estão ovo. em guerra, É não. elas continuam pondo os ovos direitinho nas mesmas horas. E Agora, não tem transporte pela falta de mão de obra, que todas a convocação, por enquanto, está total. eu sei. E quando as coisas começarem a melhorar, dentro de mais 3, 4 dias, então vai afrouxar. Eles vão começar a liberar os miluim, que não são
estritamente necessários. E eles vão poder voltar ao seu trabalho normal, porque, por enquanto, falta mão de obra. Eles não podem tirar, por exemplo, enfermeiros, médicos, engenheiros, né? Tem profissões que são insubstituíveis. Então, você não pode parar. Agora, o comércio, exatamente, é onde tem muita gente que trabalha, e que são ainda sujeitos, são jovens até 45 anos, e sujeitos a serem convocados. Certo. Agora, isso acontece em todas as guerras, e sempre tem uma corrida extra É. da. Eu acho que é um traumatismo também que ainda ficou da época da Segunda Guerra, que as pessoas passaram fome. É. Eu tenho amigas que estiveram nos campos de concentração e até hoje elas compram muito além da Além do que vão necessidade consumir. É. todos os dias, não em guerra, em épocas de paz também. E Uhum. sempre dizem, cheia para que tenha, para não faltar. É. Isso ainda vão passar algumas gerações para se livrar desses traumatismos pesados que quem passou o Holocausto, e cada vez que tem um problema como esse, É. tudo isso volta Volta, né? na lembrança de todos nós. É. Eu tenho a certeza que nós vamos, dentro de mais alguns dias, conseguir balancear essa distância, agora levando em conta que o problema maior Os dessa reféns. guerra são os reféns. É. Não a luta armada, e sim uma fórmula de conseguir libertá-los e com possibilidade mínima de danos. O que eu penso, Ruth, é que para o Hamas, os reféns são a única segurança que eles têm de não sofrer maiores consequências. Exato. Então, mesmo Israel abrindo guarda para negociar, eu acho que dificilmente eles vão. Não sei, eu espero estar errada, mas se Israel não conseguir chegar até onde eles estão e salvá-los, eu acho que dificilmente eles vão entregar os reféns assim, mesmo que haja um acordo de troca de prisioneiros. O que que você acha sobre isso? Escuta, é a primeira vez que isso acontece, de É, modo que nós não temos experiência de acontecimentos anteriores para você ver como se faz. Baseado na experiência que nós temos só de prisioneiros militares, e que eram numericamente mínimos, um, dois, uhum, se não houver uma pressão internacional muito intensa, as coisas vão ficar bastante difíceis. Toda hora sai assim uma ideia. Diz que alguém falou que liberar as mulheres e crianças eu que vi estão isso. com eles em troca da libertação das palestinas, só É, mulheres palestinas que estão presas em Israel, também por terrorismo, é. não por outras faltas. E então tudo isso está sendo estudado, mas essas coisas não se falam, essas Abertamente. conversações não são É abertas para a lógico, imprensa, para a claro. televisão. A gente só vai saber Quando de quando fato já elas chegarem a um acontecerem. acordo. É. Eu, eu, eu tenho certeza de que alguma coisa está sendo cozinhada, Planejada, né? planejada, mas enquanto não tiver uma decisão tomada, porque também com os palestinos você tem que tomar muito cuidado, porque eles nem sempre respeitam
os acordos. É. De modo que tem que ter a presença de países estrangeiros que estejam no local para contar, para ver, para assistir à assinatura, para fazer a tradução em todas as línguas necessárias, para depois não dizer que não era isso que estava escrito em árabe e o que estava em inglês não era exatamente a mesma coisa, estava em hebraico, de modo que é um problema. Não é simples, não é simples. Ruth, vamos aguardar e torcer para realmente isso acabe logo, né, Ruth? É, Ruth, eu quero te agradecer muito, né? Você está aqui com a gente, passando essas informações e vamos ver. Assim que a gente tiver alguma coisa nova, que a gente possa voltar a a gente informar. vai falando, vai falando. Beijo para Ok. você, Ruth. Muito obrigado para Obrigada. todo mundo e que E muita tenhamos sorte. só Bessorot Tovot. Isso aí. Boas notícias. Um beijo, Ruth. Beijo. Tchau. Tchau.